assim, né? Então, ele é casado, pai de 5 filhos, né? E nós precisamos para você uma boa conferência. Obrigado. Fique à vontade. Ótimo. Salva de palmas. Quem que vai passar aqui para mim o slide? Não sei quem. Tá bom. Então, pessoal, olha, deve ter o que mais de 200 pessoas aqui, talvez eu contei, são 270 lugares aqui, né, com alguns buracos no meio do caminho. Sei que pode ficar um pouco enrolada a dinâmica se cada um parar para fazer uma pergunta, tá? Durante a minha exposição, mas eu prefiro assim, então não ligo, prefiro ficar enrolado. Se vocês quiserem parar e perguntar no meio da exposição, eu sei que o João Paulo vai me matar aqui, tá? Mas não tem problema, eu vou estar autorizado pelo palestrante. Pode interromper, ó, não estou entendendo, tá esquisito isso que você está falando, não estou entendendo direito, parece o contrário do que eu estava imaginando. Para e pergunta, tá? É uma matéria que é pouco falada. Então, provavelmente as dúvidas que vocês têm são dúvidas absolutamente irrelevantes mesmo, porque não é um tema que seja muito divulgado por aí, que é o problema do mal da pornografia nas famílias, tá bom? Então, de verdade, fica todo mundo à vontade, todo mundo em família aqui, né? Pode gravar o áudio, acho que os direitos autorais aí estão disponíveis, né? Não vou cobrar não, cara. Pode gravar, tá? Agora é importante a interação mesmo, tá? Porque essa palestra aqui, ela pode ir por vários caminhos, ela pode começar a partir de vários lados, tá? A gente pode falar da pornografia desde a parte mais biológica, tá bom? Falar de cérebro, neurotransmissores, circuitos cerebrais, etc., até a parte mais espiritual. A gente vai falar das moradas de espírito de Santa Teresa d'Ávila a partir desse tema, e é verdade, tá? Já tem uma palestra assim. Então, conforme vocês forem perguntando, a gente vai encaminhando a palestra para um lado ou para o outro, tá bom? Vocês vão ver que os slides não tem muitos. Pode copiar os slides se vocês quiserem, é uma cadeira, se vocês quiserem, né? Não sei se vai valer muito a pena eu enviar por e-mail esses slides para vocês aí. Então eu já botei os slides neutros mesmo para a gente poder encaminhar para onde vocês conduzirem. Se vocês não quiserem nenhuma pergunta, eu vou conduzir para onde eu quiser, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria sugerir nessa palestra, nesse início de tarde, é um convite, na verdade. O convite é uma pequena meditação sobre a cadeira. É um objeto, né? Um objeto material. Parece que ela é feita de madeira, tem uma coloração específica que não dá para reconhecer porque a lâmpada não está lá com muita... Mas é uma cadeira, tá, estática. E se a gente faz um exercício, tá, um exercício profundo, de olhar para essa cadeira, olhar para qualquer objeto que a gente tem em mãos, tá? Enfim, um crucifixo que a gente tem no peito, a cadeira ao nosso lado, o celular na nossa mão, enfim. A gente vai reconhecer algo nos objetos que não tem nas pessoas. Então vamos lá. Se a gente olha para uma cadeira ou para um objeto material, se a gente olha para essa cadeira, assim que a gente bate o olho nela, a gente consegue pegar a totalidade desse objeto. O que isso significa? A gente apreende num só lance de olho a função do objeto. A gente olha para essa cadeira e sabe para que ela serve, não é verdade? A gente olha para um copo, para uma garrafa d'água, para uma caneta, né, para o celular, como disse, para óculos, etc. A gente sabe a função do objeto. Isso é característica de coisa. Tá? Coisas são assim. Tá ou não, por exemplo? Né? A gente olha para o objeto e num lance de vista a gente aprende a totalidade dele. Né? Isso é uma característica de coisas. Tá? Quando a gente olha para uma pessoa, isso não aparece no lance, não é verdade? Se eu olho para o rosto de alguém, olhar para o rosto dela, na minha frente, basta uma pequena mudança de expressão, basta ela franzir ali o senho, franzir a testa, levantar o supercílio, levantar a sobrancelha, né? Dar um sorriso de canto de boca, esse lance já me desconcerta. Eu já não sei exatamente o que se passa por dentro dela, não é verdade? Então, um rosto humano, então, uma característica que as coisas desconhecem. Um rosto humano, tá? Eles comunicam pra gente algo que não está presente nas coisas. Eles comunicam uma expressão, eles expressam algo. A gente não fala assim, fulano tem uma expressão meio sisuda, meio carrancuda, então muito alegre, então meio boba. Não é assim que a gente fala. As pessoas têm uma certa expressão, uma fisionomia, não é? Essa expressão é a expressão de algo, não é verdade? Eu vou expressar o que se passa por dentro de mim, não é? E ainda que eu não expresse nada, ainda que eu fique parado, paralisado, olhando para uma pessoa com uma face, né, como a gente chama, aquela stone face, uma face de pedra, e ela está tentando não me revelar o que está passando por dentro dela. Ainda assim,
eu sei que passa-se algo dentro dela. O rosto humano, essa fachada do homem, né, essa coisa que vem na frente, que é veniente, que está na frente de toda a comunicação, ela tem uma característica de densidade. O rosto humano ele é muito denso, ele tem muito conteúdo, muita informação, não é verdade? A gente olha para o rosto de alguém, esse exercício é fantástico, é fundamental. Você já olha para o rosto de um bebezinho, o bebezinho tem pouca história, não é verdade? O bebezinho acabou de vir ao mundo. O bebezinho tem uma personalidade incipiente. A personalidade de um bebê ainda está em formação, né? Ele não tem ali um conjunto de recursos de memória, ele ainda não tem um conjunto de vivências, né? Ele não tem grandes projetos personalizados, mas ainda assim, quando a gente olha para o rosto de um bebê, se a gente faz esse esforço conscientemente, se a gente faz esse esforço querendo extrair ele daquele rosto, o que ele pode nos comunicar, a gente vê que esse rosto comunica uma imensidão, né? Essa experiência todo mundo já teve, né? Uma mudança de fisionomia de um bebê é capaz de alegrar o nosso espírito por horas. A pessoa que já cuidou de criança sabe do que eu estou falando. Isso falando de um bebê que não tem história, né? Ele não tem, a personalidade dele ainda é fraca, ele é frágil, ainda está em construção, né? Quando a gente fala de uma pessoa humana, né, mais velha, que tem história, que tem um mundo interior ali por dentro, então a gente está falando de uma realidade mística, de uma realidade profunda, de praticamente uma realidade sem fim, né? O exercício de olhar para um rosto humano, ele pode iluminar nossa alma também, né? E olhar para um rosto é radicalmente diferente do que olhar para uma coisa, mesmo que seja uma coisa muito bonita. Se a gente olha para uma pedra preciosa, quem já teve a oportunidade de olhar para uma pedra preciosa, a pedra preciosa tem um encanto, né? Mas é um encanto a mais, né, superior da cadeira, né, tem uma beleza ali, tem uma ordem na pedra preciosa, né? Então você pega um diamante, né? O diamante tem os átomos de carbono perfeitamente ordenados de uma certa disposição que dão aquele brilho, vão dar aquela consistência, dão aquela beleza do diamante, né? Mas mesmo assim tem data de validade, a gente não consegue ficar olhando para um diamante por muito tempo, extraindo conteúdo e informação dali, né? As pinturas, né, as artes, por exemplo, as pinturas, elas têm já algo superior à cadeira. Se a gente olha para uma pintura belíssima, né, a gente olha para um quadro, né, a Última Ceia, por exemplo, olha para um quadro bonito, né, que tem uma história ali por detrás, a gente vai bater o olho e pode ficar preso ali durante muito tempo. Mas se a gente ficar preso num objeto, também tem data de validade, não é verdade? A gente não consegue ficar muito tempo, a gente pode buscar os símbolos por trás daquilo. Então a gente já está fazendo o quê? A gente está humanizando o objeto. Tá? O mesmo acontece com os animais de estimação, né? Então aqui o animal de estimação fica na fronteira, né? Fica no meio entre a pessoa e os objetos, né? A gente olha para um animal, para um cão, né? Se a gente olhar bem para o rosto de um cão, a gente vai ver que eles não têm uma expressão, tá? A gente atribui uma expressão ao rosto canino, né? O rosto de uma vaca, de um cavalo, né? De um tigre, eles não mudam de expressão. Se a gente for reparar, a musculatura da face dos animais é pouco desenvolvida. A expressão dos animais, ela não comunica a interioridade. Por quê? Porque o animal não tem uma interioridade como o homem. Tá? O rosto do animal, ele é mais estático, ele é fixo. Tá? Vamos lembrar que o cachorro que eu tenho lá em casa, o gato que eu tenho lá em casa, né, é radicalmente diferente da face de um bebê, de uma pessoa idosa, de uma pessoa madura. Não é? É assim que funciona. Agora acontece o seguinte, não basta, né, se fosse assim seria ótimo, né? Se a gente olha para o rosto de alguém e já intui toda a interioridade, todo o universo afetivo, toda a intelectualidade da pessoa, toda a sensibilidade da pessoa, seria maravilhoso, né? Ninguém teria problemas de comunicação, né? Se a gente olha para alguém, eu já sei tudo que está aí dentro, não preciso falar. Acontece que no ser humano, o rosto não dá conta de comunicar tudo que se passa por dentro. O rosto é uma porta de entrada. O rosto já marca a diferença entre a pessoa e os objetos. Tá? Mas o ser humano, se quiser comunicar o que se passa no seu interior, ele vai precisar lançar mão de uma faculdade específica chamada linguagem. Tá? A linguagem, ela é fundamental na comunicação humana. Existe a linguagem não verbal, evidente, né? Eu estou aqui me mexendo, eu me mexo bastante, eu vou para um lado, vou para o outro. Algumas pessoas aqui não precisam falar, eu sei que estão com sono, porque estão bocejando. Então, enfim, vai bocejar, traz café pro rapaz ali. Então, quer dizer, a linguagem verbal dá conta de me comunicar algo. A linguagem não verbal dá conta de me comunicar algo, mas é algo muito rasteiro ainda, é algo muito superficial, né? O sono é uma função que todo mundo tem organicamente, não é algo elaborado, né? Sono, fome, cansaço, euforia são expressões pouco elaboradas, né? Para eu saber o que se passa dentro do coração daquele rapaz que acabou de bocejar,
desejar, ele vai ter que me contar, ele vai ter que falar para mim, não é assim que funciona? Ou vai ter que me escrever, ele vai ter que usar a linguagem humana. E é aqui que começa a nossa questão. Olha, então, você não falou que ia falar de pornografia aqui com a gente, você não tá uma cadeira aqui. Tá entendendo? Você vai entender daqui a pouco. O que acontece é o seguinte, se essa faculdade, chamada linguagem, ela vai perdendo a função, perdendo a capacidade, perdendo a amplitude, perdendo a acurácia, se ela vai ficando menos específica, se ela vai ficando mais rasteira, o que acontece? Eu vou perdendo a capacidade de revelar a outra pessoa aquilo que se passa no meu interior. Tá? A linguagem é uma função muito importante no ser humano. A gente precisa, de algum modo, cultivar a linguagem. A gente tem que estar atento a isso. Tá? E pode passar para o próximo? Aqui eu trouxe para vocês só, podia ter trazido um monte, uma série de citações, de estudos que abordam o motivo pelos quais as famílias se separam. Tá? E na dianteira, na frente de todos esses estudos, as falhas de linguagem de comunicação, elas são apontadas como o grande vilão das separações conjugais, tá? Marido e mulher, namorada, etc. Tá? Então aqui, os problemas de comunicação são os problemas mais graves e frequentes de casais em conflito. Né? Então, um estudo de 97, bastante sólido, tá? E aqui do inventário do status marital de Schneider, que é um questionário que a gente aplica para casais em conflito, tá? Ele também aponta, né, que das 11 escalas, esse aqui é um status que tem 11 escalas, que é um questionário que a gente aplica, tá? Das 11 escalas de avaliação, as duas que se referem à comunicação são as que apresentam correlações mais altas com o nível de conflito. Ou seja, são 11 escalas, duas falam só sobre comunicação. Se essas escalas elas estão pontuadas, os casais vão acabar se separando em algum momento, tá? A frequência e intensidade da comunicação disruptiva é o maior preditor de flutuações diárias, tanto na satisfação como na angústia conjugal. Resumindo esses 3 pontos. Se a comunicação não vai bem entre os casais, a família vai padecer. Tá? Isso aqui é bastante intuitivo, na verdade. Né? Se a gente não fala, como é que a outra pessoa vai saber? Como é que ela vai saber as minhas expectativas, as minhas frustrações, os meus desejos, as minhas angústias, os meus projetos, não é verdade? Tá? E aqui tem um elemento mais profundo. Se eu não consigo me comunicar, e se a pessoa não consegue se comunicar, se eu não posso entender, se a pessoa não pode me entender, aonde acontece o encontro dos corações? Né? Esse encontro dos corações provavelmente não vai acontecer em lugar nenhum. Vai haver um distanciamento verdadeiro do casal. Tá? E é por isso que tomar conta da linguagem, da comunicação é tão importante. E existem alguns vilões, tá? Que atacam frontalmente a capacidade de comunicação do sujeito. Atacam frontalmente a capacidade de comunicação da pessoa. A pornografia é uma delas. E por isso eu começo essa palestra falando do elemento, falando daquele lugar, né, do nosso espírito, daquele lugar da nossa biografia que é afetado pelo mal da pornografia. Tá bom? Então isso aqui é só para dar uma ideia de como a comunicação precisa ser preservada, precisa ser cultivada, a gente precisa estar atento a isso. Esse nível profundo de comunicação. Nós não somos cadeira, né? Nós não somos relógio, nós não somos coisa. Se fôssemos objetos, a gente não precisaria desse tipo de comunicação. Uma outra comunicação seria possível. Né? Nós nos comunicamos de algum modo com as coisas. As coisas simplesmente padecem da nossa ação. Esse microfone, bem, não lhe foi perguntado se ele queria estar na minha mão aqui perto de mim. Né? Simplesmente ele me foi dado, eu peguei e ele está aqui, quieto. Essa é a comunicação possível, equilíbrio dessa coisa. Tá? Acontece que algumas vezes as relações humanas são perversas, são pervertidas, né? E a gente acaba lidando assim com as pessoas também. A gente não pergunta, a gente não quer saber, a gente dispõe delas como objetos entre outros objetos e nada mais, não é verdade? E algumas coisas que a gente faz, né, alguns hábitos, algumas práticas, elas acabam agravando esse tipo de mecanismo. A pornografia é uma delas. O que acontece, né, antes de entrar na pornografia, é que se a comunicação do casal está lesada, ela em geral vai estar lesada de um desses modos, desses 10 modos aqui. Eu não vou me estender sobre tudo isso, mas a gente não teria tempo, né? A gente não vai conseguir avançar aqui o assunto. Eu ponho o nome das principais anomalias da comunicação conjugal, só para que a gente conheça, que a gente saiba. Esses nomes eles são intuitivos, a gente consegue mais ou menos entender aonde a gente pode estar errando, não é verdade? Então, os tipos, né, de anomalia da comunicação, e aqui eu falo do casal porque eu coloco para a família, etc. Mas aqui, qualquer comunicação humana pode padecer de um desses vícios, tá? Então, numa relação de conversa humana, numa relação de comunicação humana, a gente pode cair numa dessas anomalias.
ou o indiferentismo, ou a dependência, ou a manipulação, possessividade, desconfiança, tá? Independentismo, ciúme, temor, insegurança e instrumentalização do outro. Se a gente perceber, todas essas anomalias têm algo em comum: uma dificuldade, uma barreira, um descenso, um decréscimo, um descompasso desses corações que tentam falar um ao outro, tá? Indiferentismo, porque eu já não me importo com a interioridade da outra pessoa com a qual me relaciono, né? Ou a dependência: eu não tenho uma individualidade autônoma, eu dependo em tudo da outra pessoa, então eu não tenho um centro agente de comunicação dentro de mim, eu preciso sempre da validação do outro para agir, tá? E aí já não temos comunicação, a gente tem uma perversão da comunicação, tá? E por aí vai, manipulação, possessividade. A gente pode entender mais ou menos para onde é que vão cada uma dessas coisas. Eu acho que se a gente anota e depois pensa sozinho em casa, a gente consegue ir vendo se na nossa relação, né, às vezes com o chefe, com o filho, com o amigo, com o irmão, com a esposa, com o marido, a gente está caindo numa dessas anomalias que vão atrapalhar mesmo a qualidade da nossa comunicação, tá? O ciúme também, né? O ciúme é uma grande anomalia, né? O ciúme é sempre uma projeção de insegurança, né? Ela parece uma insegurança. Então, enfim, a gente podia explorar longamente cada uma delas aqui. Então, a instrumentalização do outro, eu vou dar um exemplo, que é mais fácil, né? Então, é um sujeito, né, que, imagina só, é um exemplo terrível, por exemplo, do livro, tá? É assim: é um sujeito que se relaciona com a esposa não pelo que a esposa é, mas pelo que a esposa aparenta. Então, um sujeito que gosta de levar a esposa nas festas de fim de ano da empresa porque ela é bonita. Então, é um cartão de visita, é um status, entendeu? É um troféu. Então, ele está se relacionando com a esposa como, né, um troféu. Assim, eu sou capaz desta conquista. Eu estou instrumentalizando. Ela é um instrumento para a minha ascensão na carreira. Entendeu? O exemplo do livro é esse, em concreto. Tá? Então, esse aqui é um... A gente às vezes manipula, a gente instrumentaliza os outros, né? Eles estão ali para nos servir de algum modo, tá? Pode passar. E aqui entra o assunto, né? Que é propriamente da palestra que o irmão João Paulo pediu para eu dar hoje, que é sobre pornografia. Então, aqui já começa a entrar. Vocês lembram o que é isso? É um cérebro. Em tese, todos temos isso na cabeça. Isso é uma tese científica. O que acontece é o seguinte: nosso cérebro é complicado, é um bicho estranho, é um bicho esquisito, né? Não se trata de ficar aqui explorando todas as capacidades, incapacidades e mistérios desse órgão fantástico. A gente não vai falar sobre isso. Eu só botei ele aqui porque ele é bonitinho, fica legal, né? O que acontece é o seguinte: a gente tem uns instrumentos de percepção do mundo, não é assim? Né? A gente tem a nossa visão, o nosso tato, nossa audição, paladar, olfato, alguém lembrou do olfato. Temos os 5 sentidos, não é verdade? São os 5 sentidos que a gente estudou no colégio, né? A gente entra no mundo, a gente apreende o mundo, tá? Através dos 5 sentidos, não é assim? Tá? Tem uma máxima, né? Tem uma máxima da filosofia que diz o seguinte: nada está no intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos, tá? Talvez alguns já tenham escutado, outros não, tá? Os escolásticos todos usavam essa máxima, né, na base da antropologia. Então, nada está no meu intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos. Dito de outro modo, a gente entra no mundo, a gente apreende o mundo com esses 5 sentidos. Tá? Então, para que eu possa ter uma ideia, para que eu possa ter um afeto, para que eu possa ter um sentimento, antes eu fui impactado pelo mundo ou pela pessoa, por outra pessoa, tá? Pelos meus sentidos. Tá ou não? Dá para entender o que eu estou dizendo? Tá? Então, antes que eu possa ter uma rejeição ao café, eu precisei provar o café, né? Eu precisei saber qual é o gosto dele. Né? Precisou imprimir, né, a sua característica, a sua cuididade, a sua característica na minha papila gustativa, né? No meu paladar, não é verdade? Não é assim? No meu olfato também. Tá? Ocorre o seguinte: algumas exposições, né, se a gente for super exposto ou hipoexposto, se a gente for muito exposto ou pouco exposto a certos estímulos, o que acaba acontecendo com a gente? O nosso cérebro ele pode ser sensibilizado ou desensibilizado, tá? E aqui que entra o ponto da pornografia em geral, tá? Então vamos lá. A pornografia ela tem uma característica distinta das outras coisas da realidade. Tá? A pornografia ela se assemelha muito, né? A exposição de alguém à pornografia
é muito semelhante à exposição de alguém a certas substâncias químicas, tá? Como por exemplo a cocaína. Tá bom? O que acontece quando eu sou exposto a cocaína? Se eu for exposto a cocaína, se eu for exposto a cocaína, né, eu vou inalar cocaína, aquela substância vai fazer, em algum momento, uma elevação de dopamina, que é um neurotransmissor na minha cabeça. Eu vou ter uma descarga de um neurotransmissor na minha cabeça que habitualmente eu não consigo por aí. Tá? Se eu comer uma coisa deliciosa, uma coisa que eu adoro, né? Eu vou comer uma pizza hoje de noite, vou comer um churrasco, enfim. Então, vou me esbaldar em algum prazer desses prazeres disponíveis. Eu vou ter uma elevação de dopamina na minha cabeça também. Tá? Isso acontece naturalmente. Quando a gente é exposto a uma situação prazerosa, a gente tem uma elevação de dopamina no nosso cérebro. Mas é uma elevação fisiológica, uma elevação que o cérebro pode aguentar. Tá? Então é assim, olha só como é que funciona. Relação sexual, comida, coisas gostosas do mundo, tá? Quando a gente entra em contato com elas, pum, a dopamina sobe. Tá bom? Assim que funciona a nossa cabeça. É isso que fala pra gente que aquilo ali é bom, do ponto de vista biológico. Tá? Do ponto de vista biológico é assim. A dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer, à satisfação. Tá? Quando alguém cheira cocaína, né, alguém exposto à cocaína, a dopamina vai ter uma super elevação. É elevada em 1000 vezes ao nível, do que o nível fisiológico. Por isso que as pessoas ficam aderidas à cocaína. Ela, de outro modo, ela não consegue encontrar um prazer desse tipo nas coisas naturais do mundo. Tá? Você pode comer 1000 pizzas gostosas que a sua dopamina não vai subir do jeito que sobe quando você cheira cocaína. Tá? E é por isso que a cocaína é tão perigosa. Entende ou não? Por exemplo. Tá? Acontece o seguinte. Eu não vou explicar aqui porque aqui não é turma de medicina. Tá? Mas a pornografia ela tem uma semelhança com a cocaína. Qual é a semelhança? Vou simplificar, tá? A semelhança é o seguinte: eu consigo chegar ao elemento de prazer, ao clímax, muito rápido. Tá? Que aqui é a maldade do processo. A cocaína, né? Ela chega, o sujeito cheira, ele tem um prazer rápido, um pico. Tá? Aquilo não demora, entendeu? Nas coisas humanas normais, a gente tem um tempo entre a tentativa de conquista e a tomada de posse do objeto prazeroso, não é verdade? Então, até eu ir na churrascaria, né, comer bem, tem um planejamento, eu vou ter que pegar, sentar, esperar o cara vir com a carne que eu gosto mais, tem que cortar no prato, eu vou ter que comer um pouco, mais um pouco, mais um pouco, né? Eu não consigo acelerar a coisa, entende? Dá para acelerar as coisas em pornografia? Dá. Né? Você tem ali uma tela com um cursorzinho de um vídeo, que você pode ficar indo para frente o tempo todo, tá? Lembra aquelas experiências de ratinho no laboratório, que ficam apertando ali o botãozinho para ficar tendo estímulo prazeroso na cabeça? É tipo isso. Né? Qual que é o mal da pornografia específico? O mal da pornografia é que a alça de prazer é muito curta. O que isso significa? O sujeito senta ali para ver alguma coisa de pornografia, ele em geral não espera, né, a história inteira acontecer. Ele, às vezes nem tem história, né, na estrutura mesmo narrativa desse tipo de vídeo. Tá? Então o que eles fazem? Eles vão rapidamente para o clímax da coisa. Essa exposição, tá? Essa exposição de eu me sento e tenho um clímax, sento e tenho um clímax, é isso que faz elevar a dopamina lá em cima. Entendeu ou não o que eu quis dizer? Tá? Na conquista natural, né, para ter uma relação sexual com uma pessoa, né, é muito diferente da pornografia, na verdade. Quer dizer, as coisas nem se assemelham. Né? Então existe todo um percurso até a possibilidade de ter um prazer sexual com uma pessoa de carne e osso, não é verdade? A pornografia não é assim. A pornografia não tem complexidade no assunto. Aquele prazer que o sujeito recebe, ele é praticamente imediato. Tá? E é propriamente essa estrutura que faz com que haja um aumento de dopamina semelhante ao aumento de dopamina da cocaína. Tá? O vício da pornografia, ele acaba acontecendo por isso. Não existe dificuldade entre o sujeito e a aquisição do prazer. Tá? Isso acaba entrando nessa alça aqui, que é a alça do prazer, né? Enfim, tem vários sinônimos para essa alça aí, eu vou explicar isso aqui, tá? E acaba que o cérebro, ele fica acostumado com esse tipo de prazer. Entende o que eu quero dizer? Então o sujeito, ele fica dependente daquele vício, ele fica dependente daquele ato gerando vício. Tá bom? É assim que funciona a adesão do sujeito ao vício da pornografia. Agora, bem, se fosse só isso, né, já teríamos problemas suficientes, mas não é só isso. O que acontece é o seguinte. Vamos lá. As coisas do mundo, amizades, sorriso de filho, tirar uma nota boa numa prova, ganhar aumento de salário,
Essas coisas boas do mundo, elas são capazes de aumentar nossa dopamina em 10 vezes do nível basal, tá? 10 vezes. Pornografia aumenta em 1000 vezes. O que acaba acontecendo com o sujeito que está exposto à pornografia? Ele não consegue mais ter prazer em nada do mundo real. Entende? Entende ou não? Aqui tem que entender direitinho, porque senão a gente não consegue avançar, tá? A pornografia dá uma comparação falsa para a pessoa, tá? O prazer que o sujeito acaba, o prazer bioquímico, né, que ele acaba tendo na pornografia é muito alto. Então, quando ele está exposto às coisas normais do mundo, essas coisas já não são mais capazes de dar para ele aquela alegria que ele tinha antes. Esse prazer é só visual ou, por exemplo, esse caso está relacionado a estar vendo a pornografia e ter um ato sexual, uma masturbação ou outro assim? Então, o problema, esse é uma pergunta importante. A maldade da pornografia não é todo o entorno dela, é a visualização do vídeo, tá? A masturbação é diferente da pornografia, tá? Uma compulsão por sexo com um ser humano é diferente da pornografia, tá? Aqui a pornografia é de alta velocidade, que é uma novidade sobre essa pornografia, entrou em 2006 com a internet de banda larga, tá? É dessa pornografia que a gente está falando. As outras têm uma correlação também, tá? É engraçado que eu estou falando da igreja de qual, cujo nome não vou me lembrar agora, que data de 86, que ela já apontava que isso ia acontecer. Curioso, né? Faz uma profecia, não tinha nem internet, né? Internet disponível. Eu podia ter trazido aqui pra gente, mas eu não fiz esse reporte. Tá? Mas esse grupo de manifestações sexuais é sadomasoquismo ou está em outra escala? Tá, é outro processo. É outro processo. Tá? A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas essa pornografia é a pornografia que entra pelas famílias, entendeu? Que entra pela tela do computador, pela tela do celular. Estou falando dessa específica, tá? Claro, meu irmão. Tá, quando precisar fazer uma pergunta no meio do caminho, levanta a mão, que a gente disponibiliza aí um instrumento moderno chamado microfone. Você lembra o nome desse nome? Não lembro, eu posso depois mandar para vocês, tá? Entende o processo biológico da coisa? Isso é importante saber, tá? A exposição ao vício, a exposição à pornografia pode gerar um vício químico, que vai precisar de uma abordagem específica, tá? Claro. Essa exposição é feita a exposição ao vídeo. Só. Mas essa digamos que você tem um vídeo que tem uma história. Uma história. Esse vídeo tem uma história, que começa e vai se combinando no lado Esse sexual. não é o padrão de consumo das pessoas que consomem pornografia. Tá? O padrão de consumo não é esse. São múltiplas abas e a pessoa sempre acelerando o vídeo. Ela começa a entrar numa. Isso está descrito, né? Ela começa a entrar numa aceleração de consumo. Ela vai pulando de um vídeo para outro, vídeo para outro, vídeo para outro. Tá? Dificilmente um consumidor de pornografia fica numa história durante, calmamente, né, durante uma hora. Tá? Se assim fosse, a gente estaria falando de um outro problema, não desse aqui. E objetivamente, o que é que ele quer com esse avanço? Ver no casal ou naqueles que estão fazendo ato sexual? É mais O simples. êxtase deles ou qual é essa situação? Ele quer carga de dopamina, é o que ele quer. É um vício, né? Como é que eu vendo alguém ter prazer vou ativar essa carga de dopamina no meu cérebro? Aí eu precisaria dar uma explicação bioquímica para você. Dá para explicar, dá para explicar. Mas não vou explicar. É que é complicado, porque lá pro Leninger, ó, todo lado aí na página 43 do Leninger, livro de bioquímica, para dentro de citocinoquinase, não vou falar disso, entendeu? Vai lá falar, dá para explicar mesmo essa história, tá? Não é um chute, né? Isso é importante saber. Esses estudos, curiosamente, eles têm aparecido de uns 7 anos para cá, tá? Estudos muito profundos, muito sérios, comprometidos, né? Estudos assim que não tem a ver com religião, enfim, não tem. São estudos que estão analisando mesmo o processo cerebral das pessoas que estão envolvidas na compulsão com a pornografia. Tá bom? Acontece o seguinte, então vamos lá, o que acaba acontecendo com alguém, tá, que está exposto à pornografia constantemente? Agora a gente já sai um pouco dessa parte bioquímica, dessa parte biológica, dessa parte neurocientífica, a gente já começa a entrar na prática clínica da pessoa, do médico que atende no consultório. Tá? Então vamos lá, eu sou psiquiatra. E quando chega alguém no meu consultório, tem algumas coisas que eu tenho que olhar nessa pessoa. Tá? Então não é assim, a pessoa chegou lá, não é um papo, entendeu? Eu tenho que olhar algumas faculdades, algumas funções dessa pessoa. Tá bom? Então chega uma pessoa com vício em pornografia no meu consultório,
Primeiro de tudo, eu não vou poder dizer que ela tem pornografia ainda, ela vai me contar uma história. Tá? Eu tenho que ir ali naquela pessoa, enquanto ela está falando comigo, enquanto ela está se mexendo, desde o momento que ela entra pela porta, eu tenho que olhar para ela e ver no movimento dela, na fala dela, nos desejos dela, nas conquistas e nas dificuldades dela, enfim. Na biografia que pode se apresentar para mim naquele momento, eu tenho que pegar, pensar nessa pessoa, essas 7 coisas aqui. Tá ou não? Vamos lá, vou explicar para vocês. Eu estou explicando como é que um psiquiatra ou alguns psicólogos fazem o diagnóstico, tá bom? Tem várias teorias, eu estou pegando aqui a teoria que eu uso, tá bom? Como é que a gente faz? Uma pessoa, né, ela funciona com essas 7 coisas. Aí, tá? Vamos lá, isso aqui não é tão difícil assim se a gente prestar atenção, se a gente entrar aqui, se a gente quiser entender a coisa, tá? Isso aqui funciona para tudo, isso aqui é a chave de compreensão do ser humano. Uma das chaves de compreensão do ser humano é essa aqui, tá? Isso aqui é antropologia na veia, tá bom? Vou prestar atenção que pode ser muito benéfico pra gente essa coisa aqui, tá? Então vamos lá. Quando tem alguém agindo, quando tem alguém fazendo coisas, é isso aqui que está funcionando nele. Eu vou explicar para você o que é cada uma dessas coisas aqui, tá? A primeira dessas coisas, chamada senso comum, é propriamente a reunião dos 5 sentidos que a gente estava falando lá, tá? Vamos entender aqui. Lembra os 5 sentidos? Tato, visão, olfato, paladar, audição. Lembra deles? A gente acabou de falar. Se a gente reúne eles todos, a gente chama de senso comum. Isso é assim, é um nome que a gente dá. Senso comum. Senso comum é essa capacidade que eu tenho de aprender o mundo, tá? A gente chama de senso comum. Bom. As pessoas falam assim, fulano tem um senso comum legal. Isso aqui é do senso comum. Que é, quando a gente diz assim, isso aqui é do senso comum, isso aqui é fácil de perceber. Isso aqui eu percebo na primeira, eu bato o olho e já entendo que é assim. Isso aqui é o senso comum, diz que é assim, tá? O senso comum é isso. A pornografia, ela lesa justamente essa faculdade do ser humano. Ela faz com que o ser humano não tenha mais uma visão clara sobre o mundo. Entendeu ou não? Porque ele vai olhar para a realidade e vai ver coisas ali na realidade. Porque é assim que ele está se relacionando com as pessoas daqueles vídeos. Tá? São pessoas que foram feitas para dar prazer e apenas para isso. Não é uma função. Ele instrumentaliza o outro. Tá ou não? Eu estou dizendo. Depois tem a lesão lá no cérebro dele. A visão desse sujeito, ela está diferente. Ele não consegue olhar para a realidade e ver que a realidade é boa. Tá ou não que eu estou falando aqui? Então ele já tem aqui, olha só, já de largada, ele tem uma perversão da própria natureza. Não é? Olha só, Deus criou o mundo e viu que era bom. Não é assim? Não é assim? O sujeito já não consegue mais ver isso. Ele cria muito, putz, isso aqui está fraco, está sem cor, está sem brilho, prefiro meu vídeo. Entendeu? Então já tem uma perversão na própria estrutura de apreensão da realidade. Ele já olha para a realidade de um modo perverso. Tá? É dramático mesmo, a coisa é dramática mesmo. Tá? Então, de largada, o sujeito já tem a primeira faculdade, a faculdade de entrada lesionada. Tem um corte, tem uma cicatriz, está amputada essa coisa, está diminuída. Tá? E fica difícil ele trabalhar com as outras faculdades humanas, fica difícil ele conseguir usar a razão. O que é a razão? A razão é essa capacidade que todo mundo tem de relacionar as coisas do mundo. De olhar para as coisas do mundo e ver se aquilo convém ou não. Tá? Essa razão é dita assim, desse modo. Tá bom? Existe uma outra forma de falar razão. Tá? Essa aqui é a razão dos medievais, da antropologia medieval. Tá? O que é razão? Razão nessa mesma raiz etimológica de relacionar, de rácio. Tá? Eu vou relacionar as coisas. Eu vou olhar para o mundo e vou comparar o mundo comigo e vou ver se isso aqui me convém ou não. Tá? Depois eu apetite concupiscível, essa capacidade que eu tenho de desejar as coisas boas e belas. Tá? Desejar, por exemplo, uma torta de limão. Tá? Desejar olhar para um quadro belo. Desejar olhar para um bebezinho e amá-lo e admirá-lo. Tá? Isso é uma faculdade. A gente, todos nós agimos assim, todos nós temos isso na gente. Temos 5 sentidos, temos a razão. A gente tem isso que a gente não sabia que tinha esse nome, mas chama-se apetite concupiscível. Tá? Desejo de comer torta de limão, por exemplo. Tá? A gente tem a vontade, que é um motor que mobiliza a gente para fazer as coisas. Tá? A gente tem o apetite irascível, que é uma capacidade que a gente tem de conquistar coisas difíceis. Né? Então, pessoas que, adolescentes, por exemplo, que não conseguem, diante da primeira dificuldade, eles não conseguem continuar no percurso deles, então eles não conseguem, por exemplo, se comprometer a estudar para o vestibular para passar por uma faculdade difícil. É porque o apetite irascível deles está fraquinho. Né? Então tem que ir lá no consultório e mexer nesse botão. Entendeu? Entendeu como é que funciona?
Intelecto paciente, intelecto agente. Quer que eu fale, pessoal? Intelecto paciente é a capacidade que o sujeito tem de olhar para o mundo. Ele tem que. Aqui está ao contrário. Aqui é intelecto agente, aqui é paciente, tá? É a capacidade que o sujeito tem de olhar para o mundo ativamente e extrair das coisas do mundo a verdade e a falsidade dela. Tá? E justamente a faculdade começa a trabalhar com os conceitos. É a capacidade que o sujeito tem de saber que alguma coisa é honrada, é bela, é leal, entendeu ou não? A faculdade já é da operação do intelecto, da inteligência mesmo da pessoa. E aí às vezes, não é assim que funciona, às vezes eu tenho que me esforçar pra caramba pra ir lá entender a verdade de uma coisa, né? E às vezes, simplesmente essa coisa, pum, aparece na minha cabeça, né? E aquilo ali ilumina o meu espírito, não é assim? Quando eu me esforço, chama-se intelecto agente. É que está trocado, tá? Quando isso aparece na minha cabeça, é intelecto paciente ou intelecto passivo, tá? Então, essas são as 7 coisas que tem todos nós temos essas 7 faculdades se movendo dentro da gente, tá? E aqui a maldade da pornografia é essa. Se eu leso a primeira, o mundo já entrou torto na minha cabeça, entendeu? Eu já vou me relacionar errado, eu já vou desejar errado, eu já vou querer errado, eu já vou brigar pelas coisas erradas, eu já vou entender errado, eu vou captar de modo errado, entendeu ou não? Esse é o problema da pornografia. A pornografia ela faz uma lesão na largada do sujeito. A capacidade de percepção do mundo já está lesada ali, na cabeça de cara, tá? E aqui, não tem relação com pornografia outra coisa, mas aqui o problema é que vocês tiveram aqui uma palestra de ideologia de gênero, tiveram já? A ideologia de gênero, a maldade antropológica da ideologia de gênero é essa também. Ela faz uma lesão parecida. Você está olhando para algo, está vendo que é algo e está tentando que dizer que é outra coisa. Entendeu ou não? Ela lesa, pum, de largar a tua percepção da realidade. Se o sujeito aceita a ideologia de gênero, ele já não consegue mais, olha o que eu vou falar, é duro o que eu vou falar, ele já não consegue mais ser ser humano. É muito duro o que eu estou dizendo. Exagerei, mas é só para chocar você. Tá? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Fica difícil a gente conseguir chegar à plenitude daquilo para o qual a gente foi criado. Se a gente está percebendo a realidade de modo inadequado, a gente está percebendo errado a coisa. Se eu percebo errado, eu já não consigo sentir certo, eu já não consigo inteligir certo. Tá? Então, a operação de reconhecer a verdade é a operação do intelecto. O Cristo não é verdade, é a vida. Então fica difícil a gente conseguir chegar lá. Entende ou não, quero dizer? Foi um monstruoso, só o cartão. Mas estamos aqui, a gente está se comunicando, né? Mais lento, né? Então, não. Estou entendendo bem isso, né? Pode parar e perguntar. Isso não é fácil. Tá? Isso não é fácil mesmo. Tá? Foi ou não? Diga. A pessoa tem consciência de que ela está vendo as coisas de forma errada? Algumas sim, outras não. Vai ser a segunda parte da aula. Vou falar. Chama-se ambivalência. Vou falar disso. Tá? Então vai ter aqui como ajudar. Não vou ficar só falando de tragédia, não. Vou dar uma dica para ajudar. Tá? Mas na ideologia de gênero, ela leva a gente largar da primeira coisa também. Né? Ela inverte a ordem das coisas todas. Tá? Talvez a ideologia de gênero seja o maior atentado à dignidade humana, desde sempre. Tá? É claro que do ponto de vista moral e material, o aborto é muito mais grave, né, da ideologia de gênero. Mas do ponto de vista antropológico e civilizacional, a ideologia de gênero é devastadora. Aceito isso, todo o resto cai em seguida. Tá? Por isso, né, que de uns anos para cá, né, me chamavam para falar de palestra de bioética. Qual era o grande tema de bioética de uns anos atrás? Aborto. Tem 5 anos que ninguém chama mais a gente para falar de aborto, só para falar de ideologia de gênero. Não é? Ninguém não tem mais por aí palestra de aborto. É só ideologia de gênero. Porque a coisa é grave mesmo, e é por isso que é grave. Tá? Se entra essa coisa de ideologia de gênero na cabeça da gente, a inteligência acabou. Né? Agora veja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é verdade? É assim que foi criado? O que isso significa? Todo dia ouviu falar isso. Tem imagem e semelhança, inteligência e vontade, não é isso? O sujeito é uma pessoa dotada de inteligência e vontade, assim como Deus. Ora, se a inteligência do ser humano fica inacessível, a gente tira essa capacidade de semelhança. Tá ou não? Se a ideologia de gênero lesa o senso comum, a gente não consegue ascender até a inteligência. A gente não consegue botar em curso a nossa inteligência. Então a gente perde uma capacidade que nos identifica com Cristo. Tá ou não?
estou dizendo aqui. Isso é grave demais. Dito de outro modo, aquela rebelião do Lúcifer no início dos tempos, quando ele dá aquele grito, não serve, eu não servirei. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o Lúcifer disse, você está fazendo algo errado. Ele não é digno de ter a sua imagem e semelhança. E Deus aposta na gente e mantém sua criação. A ideologia de gênero, ela dá força para esse eco luciferino. Entende o que eu estou dizendo? Tá? É grave mesmo. É isso que é. Tá? Pela sexualidade, e hoje em dia com as redes sociais, a gente sabe como alguns são demais, né? Como seria assim distinguir um pouco o que é natural de uma curiosidade adolescente, de uma compulsão, né? Da questão da busca da pornografia? É a disfunção. Né? Então o sujeito está disfuncional, ele começa a ficar apático, ele não quer fazer nada, começa a tirar nota baixa, começa a ficar irritado, ele está disfuncional. Ele já não está mais dentro do que você chama de curiosidade natural. Tá? E aqui ainda falando sobre a ideologia de gênero, só para arrematar isso para ficar esclarecido, né? Qualquer pessoa que já tenha atendido alguém que tenha mesmo um transtorno de identidade de gênero, tem a maldade que é esse movimento da ideologia de gênero. Eu tenho 4 pacientes no consultório hoje que têm o transtorno de ideologia de gênero, tá? E é um sofrimento, as pessoas não estão de brincadeira, entendeu? Não tem uma bandeira ali sendo levantada, as pessoas estão sofrendo com a própria autoimagem. Isso tem que ser tratado do modo mais delicado possível, sem bandeira, né? Sem apologia. Sem se pegue isso para que se destrua as famílias em sequência. São problemas reais de pessoas concretas, né? Você como psiquiatra, como você se posicionaria diante de outros cientistas e psiquiatras que, diante de um sistema de mídia televisivo, tentam argumentar sobre a questão da ideologia de gêneros de forma científica, querer afirmar uma possibilidade congênita, ou seja, em uma certa reportagem, houve uma série de reportagens com tentativas de explicações científicas, eu digo tentativas porque, né, afirmando, né, mostrando de que forma isso acontece no embrião, na formação do cérebro, enfim. Você falou muito que são tentativas, né? A ciência não pode pegar e bater um martelo sobre um comportamento social. É isso que sempre se tenta fazer. Você dá à ciência uma autoridade que ela não tem. E aqui é que está a gravidade, né? O clero verdadeiro foi substituído por um clero científico, né? A autoridade que vem de um certo lugar, né? A autoridade que foi dada do alto, hoje a autoridade vem de baixo. Se a gente confere à ciência a capacidade de mudar a conduta, mudar a percepção, mudar os valores, mudar o conjunto de conceitos civilizacionais, a gente está devastado. O Ocidente vai ficar de 4, né? Em parte o Ocidente está de 4 por essa capacidade que a ciência teve de se levantar por cima de todas as outras vozes, né? Num mundo onde a filosofia dá sinais de claudicação, está mancando, vai ser um mundo desorientado. Por definição, a ciência moderna o que é? O que é a ciência moderna? É um recorte da realidade. Isso é a definição da ciência moderna. Eu recorto a realidade, faço algumas perguntas naquele domínio e tenho algumas respostas naquele domínio. A ciência moderna não tem a capacidade de dar uma resposta para a totalidade do fenômeno existente. E aqui está o ponto grave. Pode ser que a ciência de fato descubra que tem um gene mais específico. Agora, o gene é só um recorte dentro do negócio chamado natureza humana, chamado ordem, chamado criação, chamado universo. Entende? Quando a gente dá voz à ciência, né, eles dão voz à ciência, não é à toa, é porque a filosofia está de 4, né? Existem concessões sistemáticas no Ocidente, que é da filosofia, para a ciência, a gente não vai ter recurso para dar uma resposta decente e contundente a isso, né? Isso por um lado. Por outro lado, existem outros milhões de estudos falando o contrário do que esses estudos estão falando, né? Isso é propriamente da ciência, é um embate entre as coisas. Tá? Então, apenas o resgate da filosofia, da teologia verdadeira, né, posicionando o mundo no seu lugar, pode livrar a gente desse tipo de ideologia. É por isso que se chama ideologia. É uma ideia que fica por cima das outras, né? É uma constatação da realidade. Tá? E aqui está o ponto que é uma coisa bastante interessante, né? Cada uma dessas faculdades, quando estão lesadas, elas geram na gente uma certa doença. Tá? Aqui é um pulo do gato. Isso não é tão evidente assim. Tá? Então, quando é o senso comum que está lesado, a gente vai ter uma desordem sexual, chamada também de luxúria. Tá? Quando é a razão que está lesada, a gente vai ter uma desordem alimentar, chamada de... Tá?
por aí vai. Qual o nome dessas 7 coisinhas aqui? Exatamente. Muito bom. Os 7 pecados, os 7 vícios, as 7 inclinações, os 7 pecados capitais, né, a gente pode entender como uma inclinação anômala de uma dessas faculdades do ser humano, tá? Se o senso comum, que é uma das faculdades, ele está lesado, ele tem um problema, um defeito, qual que o sujeito vai ter? Luxúria. E não é assim mesmo, né? Se eu olho para o mundo, né, e acho que o mundo pode me dar mais do que ele de fato pode dar, eu vou querer ir lá e consumir o mundo, né? Eu vou me perder no mundo, na verdade, é isso que é a luxúria. A luxúria é simbolizada pelos atos sexuais, tá? Mas a luxúria é esse movimento anômalo do senso comum. Eu vou para o mundo e o mundo não dá conta de me satisfazer, então eu vou lá e me derramo no mundo, eu me perco no mundo, tá? Isso é propriamente o movimento da luxúria, serve para a gente como exame, tá? A luxúria tem que se examinar para tentar ordenar o nosso espírito, ordenar a nossa biografia, tá bom? Se eu olho para o mundo e faço uma relação errada dele comigo, eu tento botar para dentro mais do que cabe, tá? Eu me mundanizo. Isso é a gula, simbolizada, né, pelo ato de comer demais. Tá ou não? Eu estou dizendo aqui. Se eu olho para o mundo, apetite compulsivo, né? Eu gosto das coisas belas e tal. Se eu gosto de modo desordenado, eu não entendo que o mundo é bom porque Deus criou, né? Que de vez em quando ele é bom, eu falar que tenho que recolher tudo, né, que eu vejo de bom no mundo. Eu fico uma pessoa avarenta. Na avarenta é um cara que é um cara que fica guardando dinheiro, não é isso? O guardar dinheiro é um símbolo disso. Eu de vez em quando olho, quando o meu apetite compulsivo ele está anômalo, eu só consigo ver a bondade no mundo, só consigo desejar a bondade no mundo de vez em quando. Então, quando eu vejo algo que é bom, por exemplo, dinheiro, eu vou e recolho. E guardo, fico com medo de perder aquilo. Se eu entendo, cosmologicamente, que o mundo é bom, eu ordeno o meu apetite compulsivo. Eu não fico desejando desordenadamente tudo. Tá? Então eu fico avarento. Pula a vontade, que a vontade aqui é uma faculdade diferente das outras. Mas é claro, a pessoa que está com a vontade doente é a pessoa preguiçosa, né? E por aí vai. Tá? Aqui está errado de novo, tá? Porque eu copiei e colei. O intelecto agente é ali em cima. Tá? Então o intelecto agente errado vai levar o sujeito a ser invejoso. Né? O que é o intelecto agente? Aquela capacidade que eu tenho de olhar a realidade e ver o que é verdade e o que é falso. Então quando eu vejo que alguma coisa é verdade, essa verdade está maior do que eu posso ficar com inveja. Tá? A verdade fora de mim é melhor do que a minha. Eu fico invejoso. Tá? E o intelecto paciente, né, é quando eu estou parado ali e recebo verdades do mundo. Tá? Eu estou parado, de boa, ali tomando meu café, e de repente, pum, sou iluminado. Quando isso acontece, é o intelecto agente que foi tocado. Tá? E aí eu caio na inclinação da soberba. Por quê? Por que caio na inclinação da soberba? Porque, olha, se eu estou parado, pensando em nada, de repente eu sou iluminado, eu começo a achar que eu sou Deus, né? Eu conheço o mundo, eu não preciso nem me esforçar para conhecer. É exatamente assim, isso que eu sou soberbo. Você se põe no lugar de Deus, tá? Você não entende aquilo que te foi dado, não foi você que criou o mundo, tá? Exatamente, você está autossuficiente. Então vamos lá. Como ajudar um sujeito? Quantos minutos? 10 anos, né? Tranquilo. Meu pau me mata. Cuidado. Não, obrigado, tá uma aguinha ali. Como ajudar as pessoas que têm essa coisa da pornografia? Entrou, já entendi, alguém pediu ajuda, tem que ajudar alguém. Como é que eu faço isso? A primeira coisa é ter empatia. É entender o que a gente falou aqui, entendeu? A pessoa já tem o senso comum lesionado, ela não vai conseguir sozinha, do nada, tá? Sair daquela situação. Provavelmente ela vai precisar da ajuda de alguém. Claro. Para entender a questão da pornografia, tem uma questão da velocidade, que parece também que é a questão do tempo que você leva para aumentar essa dopamina, né? Então, isso também está ligado, ligado com a pornografia. Eu posso associar isso também com algo que você está entrando no outro campo, que é o campo dos videogames e dos displays. É isso aí. Deveria ser assim, mas não é. Tá? Os displays, joguinhos de videogame, Facebook e tal, eles também aumentam a dopamina e têm uma capacidade viciante. Não tão grande quanto da pornografia. Tá? Mas tem razão, é isso mesmo. Tá?
Então, como ajudar? Uma pessoa que ouviu, um familiar que ouviu, né, ou alguém que está na posição de ajudar outra pessoa que tem esse vício, etc., tem que ter esses três movimentos dentro dela para de fato poder ajudar, tá? Alguém. Se falta um desses, a gente sabe que a outra pessoa não vai encontrar a motivação necessária para prosseguir distante do vício, tá? Então, a primeira coisa é empatia. Eu sei que é difícil o ser humano não julgar o outro, tá? Mas dá mesmo, né? Se a gente olha pra gente e fala assim, cara, eu só não faço isso, sei lá, porque Deus me ajuda, porque eu entendi antes, entendeu? Né? Mas a gente é feito da mesma matéria que todas as outras pessoas, não é verdade? Então, podia estar acontecendo comigo também. Esse pensamento de podia estar acontecendo comigo também é o que a gente vai chamar de empatia, tá? Né? Então, eu vou empatizar, eu vou sofrer com ele, tá? Mas não do mesmo modo, entendeu? Eu vou entender o sofrimento dele, ok? Ou dela. Depois, um acolhimento não possessivo. Então, simplesmente atender não basta. A pessoa tem que saber que eu, de fato, comprei o problema dela. Eu vou mandar mensagem de WhatsApp perguntando como é que ela está, entendeu? Eu vou, quando ela voltar, na próxima vez que ela vier falar comigo, eu vou lembrar de coisas que ela me contou. Entende? Eu tenho que acolher a pessoa mesmo. O que é um acolhimento não possessivo? A possessividade aqui é o seguinte: não, me dá teu telefone, me dá teu computador, me dá tua senha, me dá o cabo, isso aqui. Não vai funcionar também, né? A gente tem que disparar a vontade dela. Ela tem que ter vontade de agir e de ficar longe da coisa. Tá ou não? A gente acolhe de um modo não possessivo. E depois ser autêntico, né? A autenticidade, ela tem que estar presente. Olha só, isso aqui serve para, né? Pessoas com vício em cachaça, em cocaína, né? Em amar demais, em sexo. Isso aqui serve para qualquer tipo de interação, de terapia motivacional, tá? A autenticidade é importante. Um terapeuta motivacional, ele não pode ser uma porta, uma parede, tá? Ele tem que ser autêntico. Se ele for uma porta ou uma parede, então ele tem que ser autêntico sendo uma porta ou uma parede, tá? Ele só não pode afetar quem não liga para as coisas, entendeu? Ele tem que ser ele ali na frente. Ele tem que botar ali as ideias dele de algum modo. Ele tem que propor as coisas que ocorrem na cabeça dele. Entende o que eu quero dizer ou não? Tá? Isso ajuda outra pessoa a ver que é um ser humano ali, não só uma técnica fria. Alguém que ele pode contar mesmo, entendeu? Alguém que ele pode falar das coisas e ele nota que a pessoa está entendendo, tá? Isso faz parte da entrevista motivacional. Por isso eu trouxe esses 3 pontos aqui pra gente, tá? Agora, a outra pessoa, né, é fácil assim, a outra pessoa pode mostrar mecanismos, ela tem mecanismos de defesa ali dentro dela que vão botar uma barreira nessa interação. A primeira é a negação. A pessoa em geral fala assim, mas também não é tão grave assim. Você está brincando, que viu os videozinhos de vez em quando, vão tirar a minha imagem de semelhança de Deus, só para estar brincando comigo, né? É claro que não é assim, né? Não estaria acontecendo nada, não perdi emprego, não perdi meu trabalho, não perdi minha mulher, não perdi meu filho, não perdi meu marido, não está acontecendo nada aqui, está tudo bem. Né? Então, a primeira coisa que ela vai negar é que ela tem um problema. Esse é um mecanismo de defesa bastante comum, é a negação. Né? E a gente tem que empatizar, ouvir, escutar os motivos da pessoa. Né? Em geral, a gente vê com um porrete, quando a pessoa está errada, a gente vê com um porrete dizendo já o que a pessoa tem, o que ela tinha que estar fazendo. Né? Não é nem explicando certo, o que você tinha que estar fazendo. Para esse tipo de coisa não funciona. Funciona ouvir a criatura. Né? Vamos ver a criatura, o que você tem para me dizer? Tá, você ouve lá o negócio. Né? Entendi. Tem que tentar entender mesmo. E já dá para entender, essa é a coisa. Né? Você ouve e entende. E se a pessoa vai falando, ela vai ouvindo o absurdo, né? As horas que ela perde, o desânimo que ela tem diante das coisas. Entende? E a negação vai se dissolvendo. Isso é outra coisa importante na pornografia, como qualquer outro tipo de vício, tá? A gente não pode ter impressão, ou a ilusão, ou a expectativa de que a gente vai resolver isso num arco de tempo curto, tá? Sempre desconfiar daquelas pessoas que têm essa questão, aí vem do grupo de oração procurado, entendeu? Às vezes acontece, mas é raro. Em geral a pessoa tem uma vontade, e ela se frustra, porque ela não consegue manter aquilo. A gente tem que mesmo trabalhar com um arco de tempo longo, tem que ter essa capacidade no peito de articular o sofrimento com a disposição, com a queda, com o avanço, entendeu? Alguém que se propõe a ajudar uma outra pessoa com esse tipo de problema, tem que ser uma pessoa paciente, tem que conseguir articular dentro das ideias ali, da clínica, do peito, as idas e vindas, as quedas e subidas, tá? É difícil achar a origem disso. Então, a gente tem várias, a gente poderia falar disso bastante. Então é o seguinte, a causa de fundo dessa anomalia é fisiológica ou é psicológica? Essa é a pergunta, né? Não sabemos. Tá?
Em geral, hoje é uma causa sociológica. Por quê? Porque está ao alcance da mão de todo mundo. Dificilmente o homem ocidental hoje não foi exposto a alguma coisa desse tipo. Simples assim. Né? E a quantidade de mulheres é crescente também. Né? A idade de entrada na pornografia é 9 anos. Aos 9 anos uma criança já viu algum conteúdo pornográfico. Essa é a estatística. Tá? Então um molequinho, uma menininha de 9 anos saiba que 80% desses molequinhos já viram algum conteúdo pornográfico explícito. Então, mas não é nem esse conteúdo pornográfico não. É pornografia hardcore. É pornografia de celular, de computador, tá? Não é a sensualidade. Ou até uma sensualidade mais explícita da novela, né? Da erotização. Não é essa. É a pornografia filmada. É o ato sexual explícito. 9 anos é o debut, é a entrada. Tá? Então, você pergunta assim, qual que é a explicação psicológica, sociológica? Olha, a explicação é sociológica. Né? É algo que está disponível. O homem está continuamente a ser atacado por essa tentação. Isso, atacado. Existe um evangelho específico que fala assim: é melhor que você perca um olho e entrar só com um no reino dos céus do que com os dois e eu caminho dela. Será essa tentação inicial de ficar olhando que a gente tem que evitar continuamente, porque estamos expostos a todo tipo de exatamente, tem que evitar. Agora, assim, quem não entrou, quem não tem um vício, assim, isso não é. A pessoa não sai ilesa dessa coisa, entendeu? Existe uma lesão que acontece no sujeito. Então, é importante evitar mesmo. Né? Não é indiferente a exposição à pornografia. Tá? Isso que é o grande. O nudes, que é muito recorrente hoje, principalmente entre os adolescentes, seria uma forma de pornografia? Não desse modo. Tá? Mas há uma exposição também, evidente. É um risco. Mas não acontece o mesmo processo cerebral aqui. Tá? Então todos nudes, né? Mas tem que saber assim. Isso é outra coisa também. Entre os 14 e os 16 anos, também 80% dos jovens com acesso ao celular já foram expostos a nudes. Tá? É um outro dado. Então a coisa é epidêmica. E aí essa explicação pode ser epidemia sociológica. Né? Assim, existe um ambiente no qual isso acontece. Tá? Aí nos mecanismos de defesa do sujeito, ele vai negar, então ele vai racionalizar. Né? A negação e a racionalização são próximas. A primeira coisa, ele vai falar que não tem um problema. Mas ele vai começar a tentar explicar por que ele faz aquilo e beneficia. Então, é bom que ele me desestressa, eu pelo menos não brigo com outra pessoa. Né? Ele vai dar explicações racionais para o fenômeno do vício. Tá? E a outra coisa, por último, quando ele já entende, ele já não consegue mais encontrar explicação racional para a coisa, ele projeta no outro. Ah, mas eu faço isso porque fulano não me trata bem. Porque a pessoa um problema que é dele. Aí são os mecanismos de defesa mais comuns. A gente sabe que vai acontecer no curso da tentativa de quando a gente está tentando ajudar uma pessoa. Tá? Que tem qualquer tipo de vício. Bebida, cocaína, pornografia, tá bom? Isso aqui serve para qualquer tipo de abordagem motivacional. Tá? Pode lá. Estratégias motivacionais são 8. Eu não preciso falar cada uma delas, é como lá as anomalias. Tá? Mas aqui são as estratégias. Deixa eu sair aqui se eu fazer outra foto. São as estratégias que a gente vai utilizar quando a gente quiser. Fotografando, bom. Quando a gente quiser ajudar alguém de fato, o que a gente tem que fazer? Como a gente estrutura uma ajuda motivacional, tá? Então, a primeira coisa é oferecer orientação. Dizer para a pessoa, isso tudo que eu disse aqui, a dopamina, o cérebro, a coisa sociológica, a gente explica para a pessoa o que está envolvido no vício dela, tá? Depois tenta remover as barreiras, a gente vai tirando as dificuldades para a pessoa. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil porque eu estou sempre com o celular na mão, porque não sei o que. Cara, então vai, tira esse plano de dados aí, super grande, não consegue ver vídeo. Você vai ajudando a pessoa. Ajudando a pessoa a não cair na coisa que faz mal para ela. Tá? A gente proporciona escolhas, a gente vai falar, em vez de você ficar à tarde fazendo tal coisa, que é sempre ali quando você acaba vendo tal vídeo, por que você não se matricula numa aula de ginástica? Por que você não compra uma bicicleta para dar uma pedalada lá fora? Entende? Você vai ajudando a pessoa a escolher.
Às vezes a pessoa não consegue saber que dá para escolher, né? E aí está o nosso trabalho ali de ajudar a pessoa, tá? Depois define o aspecto desejável do vício, então a pessoa vai te contar ali por que aquilo dá prazer para ela. Aí você ouve e fala, mas também não é tanto assim, né? Aí você dá uma diminuída na coisa mesmo, não tem problema. Você entendeu, ouviu, você põe para baixo, porque em geral vai para baixo mesmo, né? A pessoa está exagerando o prazer que ela tem com tal vício, né? A gente habitualmente praticar empatia, tentar entender, a pessoa está contando para a gente o aspecto desejável do vício, a gente não vai botar só para baixo, a gente vai tentar entender ali o que acontece com ela também, tá? O feedback, proporcionar feedback, o que é isso? É a gente falar para ela, ó, mas lembra que você semana passada você viu 7 vezes, essa semana você viu só 4, né? Você vai falando para ela que ela está melhorando ou não, né? Você está marcando para ela uma métrica, né? Você está vendo que você de fato está interessado na melhora dela, através de dados objetivos, tá bom? A gente esclarece os objetivos onde a gente quer chegar, né? E ajudar ativamente, o que a gente já falou lá atrás. Ajudar ativamente é super importante. A pessoa tem que ver que você está comprometida com a mudança dela também, né? Que o terapeuta, a pessoa que está ajudando o familiar, está comprometida com a mudança. Então você vai mandar, como eu disse lá, mensagem de WhatsApp, você vai perguntar fora da sessão, ou fora do momento que vocês estão conversando sobre aquilo, entendeu? Aqui, ajudar ativamente é isso. A pessoa tem que ver que você está motivado a ajudá-la mesmo, tá? Por fim, eu pergunto qual. E a chave de tudo é entender a ambivalência. Essa é uma coisa que em geral a gente não valoriza e não entende que isso possa acontecer. As pessoas que estão dentro de um processo vicioso, um processo aditivo, as pessoas que têm um vício, as pessoas em geral, elas têm 2 quereres simultâneos e opostos. A pessoa ao mesmo tempo quer e não quer. Tá? Isso é ambivalência. Tem que entender isso. Sabe? Vocês não conseguem entender que é possível alguém querer e não querer ao mesmo tempo, a gente não consegue ajudar esse tipo de gente, tá? A gente tem que entender que existe uma ambiguidade em quase todos os quereres desse mundo, né? E para essas pessoas a ambiguidade ela fica com o mesmo peso, né? Assim, em geral as coisas desse mundo elas têm um componente bom e um componente mau, né? Que a gente vai tendo que descobrir e revelar a cada ato, né? Não é assim, em geral é assim que funciona a vida, tá? Tem um componente, as coisas são ambíguas nesse mundo. Para as pessoas que estão dentro de um processo aditivo, a coisa boa e a coisa ruim, ela aparece com o mesmo peso e ao mesmo tempo. Então a pessoa não consegue tomar uma decisão. Entende o que eu estou dizendo? Muitas vezes não é simplesmente falta de vergonha na cara, falta de força de vontade. É um processo psicológico e químico que está em curso ali na pessoa. Que a gente, se chegou para a gente tem que tentar ajudar. Entende? A ambivalência, então, é a chave de tudo. Se a gente entende que assim funciona a cabeça de quem tem um processo aditivo, a gente já está 1000 anos luz à frente de uma outra pessoa que está tentando ajudá-lo. Tá? A gente entendeu que esse é o processo. Então, o que a gente faz? A gente empatiza, a gente entende, a gente vai diminuindo os aspectos, né? Diminuindo os aspectos positivos do vício, aumentando os aspectos negativos. Isso é a balança decisória que a gente chama. A pessoa vai escrever o que ela ganha e o que ela perde com aquilo. A gente vai ajudando a ela. A gente vai saber que ela vai passar por aquelas etapas da negação, da racionalização, da projeção, né? E vai sabendo que no limite, o que a gente está fazendo? A gente está limpando o senso comum dela. A gente está dando, a gente quer que ela não tenha um hiperestímulo visual, um hiperestímulo auditivo, para que ela possa ter o senso comum limpo, livre, para que as outras faculdades, então, possam crescer, possam florescer, e a pessoa não ache que a única inclinação negativa dela são as inclinações da luxúria, né? Isso é muito comum, pessoas que sempre, né, no ambiente religioso, no ambiente católico, pessoas que só se confessam sobre questões de luxúria, né? Isso é muito comum, jovens e não jovens, né? O que significa pra gente? Significa que a pessoa está com o senso comum lesado, ela não consegue ainda visualizar os movimentos mais profundos da sua alma, tá? É como se fosse um abismo, né? Ou 7 andares de vidro, né? 7 patamares de vidro, e se o primeiro está sujo, eu não consigo visualizar os que estão para baixo, entendeu? Se eu limpo aquela primeira camada de vidro, eu consigo olhar para a segunda. Se a segunda está limpa, eu olho para a terceira, para a quarta, até a sétima, entendeu? Então, quando o sujeito fica se confessando ali de luxúria, inclinações luxuriosas, é provavelmente que o senso comum está lesado. Não é que ele só tenha essa inclinação no espírito dele, é porque ele não está conseguindo ver as outras, tá? E se eu não vejo as outras, bem, eu estou desse tamanho espiritualmente ainda. Entendeu ou não, quero dizer? Tá? Então, por isso que é importante a gente, para ontem, limpar, né? Limpar, ordenar o senso comum, para as coisas da luxúria irem embora, não estarem na primeira mão da nossa percepção. Tá? E a gente pode avançar para a segunda, gula, para a terceira, avareza, para a quarta, preguiça, para a quinta. Tá?
ira, inveja, soberba, chega lá embaixo, lá no fundo, soberba. Né? Que é o que é mais difícil da gente limpar. Né? A soberba vai acompanhar a gente até 24 horas depois da nossa morte, de alguns teólogos aí. Por quê? Porque ela é a mais difícil de abordar, ela está lá no profundo do nosso espírito. Né? Tá bom? Perguntas? 10 minutos. Tá bom. A gente, de qualquer jeito, a gente vai ter tempo para as perguntas durante a mesa redonda. Então, a gente vai ter umazinha agora, porque eu também quero viver muito tempo ainda, não quero comer logo, então deixa eu fazer uma pergunta. Fui ameaçado de morte. Isso foi meu E o pior que foi meu tio de sangue que me ameaçou. Olha só, então tem que levar a sério. Ele tem autoridade para isso. Oi, boa tarde, Jaci. Tudo bem, Jaci? Prazer. Qual assim, a faixa etária, né, que se apresenta esse vício a partir dos pacientes, né, que você já atendeu, onde é mais recorrente assim, qual a faixa etária e se tem cura, né, porque se é um vício, né, o viciado ele vai ser sempre viciado, vai ter cura, como é que é esse? Então tem cura, né? E o que acontece? Os sintomas passam a incomodar o adulto jovem. Tá? Eu vou te dizer qual é o principal sintoma do cara que está exposto à pornografia: disfunção erétil. Ele não tem a capacidade de ter uma ereção com uma pessoa que não está exposta à pornografia. Tá? Então, quando isso começa a atrapalhar o adulto jovem, quando ele começa, né, a precisar daquele recurso. Então, ali a pessoa com 24, 25, ela começa a procurar ajuda, porque ela não consegue mais ter uma ereção. É assim, né? Essa é a porta de entrada. A pessoa tem dificuldade de ter ereção. A pessoa chega assim, até você conseguir. Hoje não, já tá mais fácil pra mim. Já chego lá, cara, então, como é que é a pornografia? Eu fico 20 você tá ferrado. Não te peguei. Eu tenho jeito, né? Nós estamos fazendo isso. Mas no início, até você entender que estava por ali, a pessoa dá uma volta no mundo para dizer que esse é o problema, para você entender que esse é o problema. Né? Mas essa é a idade onde o sujeito passa no consultório, ele está tendo um problema concreto ali. E quando o problema é só falta de vontade de fazer as coisas, irritação, ele não procura. Né? Mas quando ele começa a doer na pele, aí é quando ele começa a te procurar. Entendeu? Essa é a epidemiologia da procura no consultório. Tá? E tem cura, gente, melhora mesmo. Né? Tem umas técnicas chamadas reboot, né? Que é você dá uma zerada assim na pessoa. Então tem técnica para isso. Né? A pessoa, a gente submete a pessoa a um programa de reboot, você dá uma zerada geral. Né? E aí tem diferentes técnicas, 12 semanas, 90 dias, 9 meses. Você escolhe a técnica de acordo ali com o que a pessoa pode te oferecer e a pessoa zera mesmo. Às vezes você precisa ficar com remédio, tem outras comorbidades, ansiedade, depressão instalada, entendeu? Você tem que entrar com algum remédio aí. Mas tem cura, você vai poder. Muito obrigado, doutor. Foi ele que me ameaçou. Pode ser de noite? Muito obrigado também. Uma salva de palmas para você. De agradecimento, tá, por essa excelente palestra. Vou tirar uma foto dele, está longe da câmera aérea. Muito obrigado, realmente estamos muito gratos por isso. Então, agora a doutora então estará presente ainda na mesa redonda, às 19h30, como todos os outros palestrantes, né? Somente o Dom Petrini, que não estará, mas inclusive Carla Ferreira, que vai fazer a palestra de amanhã sobre as redes sociais, estará presente hoje aqui à noite também. Vai ser muito interessante, às 19h30.